Inscrições para cursos de idiomas na Faculdade de Letras já estão abertas? Saiba se você sofre de ansiedade matemática e como se tratar. E mais, conheça a doença causada pelo mesmo mosquito que transmite a dengue. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. Se você pensa em aprender um novo idioma, a hora é agora. O Centro de Extensão da Faculdade de Letras da UFMG abriu inscrições aos interessados que queiram começar as aulas no segundo semestre. Quem traz os detalhes é o repórter Aloísio Marques. Ao todo são oferecidos 12 cursos de línguas pelo Centro de Extensão da Faculdade de Letras da UFMG, o SENEX. As inscrições já estão em aberto e o único requisito é ter ao menos 15 anos de idade. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com a professora e coordenadora do SENEX, Adriana Tenuta. Adriana, qual que é o procedimento aí para os alunos que desejam realizar as inscrições no curso de línguas? Bom, os alunos devem fazer a sua inscrição pessoalmente na Fundep, aqui no campus da UFMG, na Praça de Serviços, ou então online, pelo site www.cursosieventos.ufmg.br/CAE. Tem essas duas possibilidades de fazer a inscrição. Qual que é a documentação necessária para realizar a inscrição? Eles devem estar munidos seu comprovante de matrícula e documentos pessoais. Aqueles estudantes que já têm conhecimento em um determinado idioma e desejam ampliá-lo, eles precisam começar o curso do início? Não, não necessariamente. Eles vão fazer um teste de nivelamento, que também no site do SENEX tem muitas informações do SENEX, da Faculdade de Letras da UFMG. Eles encontram todas as informações, tem um boletim com todo o detalhamento, que inclusive foi impresso, também se encontra fisicamente aqui no SENEX da Faculdade de Letras. Então, para esse teste de nivelamento, ele olha as datas em que vão ser aplicados e ele pode ser dispensado de algum nível. E quais são os novos cursos com vagas abertos aqui no SENEX? Os novos cursos são principalmente os cursos de português para brasileiros, que já tinha tradicionalmente português para estrangeiros. E também cursos de língua e cultura chinesas, que estão sendo oferecidos em parceria com o Instituto Confúcio da UFMG. Até quando vão as inscrições? Elas vão até o dia 14 de agosto. Muito obrigado, professora, pelas informações. Obrigada. Lembrando que mais informações também podem ser obtidas pelo número 3409-6002. Aloísio Marques para o Circuito UFMG. E o mesmo Aloísio Marques é quem traz agora uma reportagem sobre um problema que atinge muita gente, principalmente os estudantes que precisam lidar com os números, o medo e as dificuldades com a matemática. A matemática sempre foi motivo de dor de cabeça para Marina. Após alguns resultados ruins na disciplina, a estudante pesquisou sobre o assunto e descobriu que sofria de descalculia, dificuldade de aprendizado com números. Tinha uma prova no outro dia e eu estava muito nervosa com a prova e eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu tinha até estudado, mas eu não tinha confiança suficiente para saber que eu ia bem na prova no dia seguinte. Então eu fui ao senhor Google e procurei dificuldade em matemática. Isso devia ser umas 3 horas da manhã. E aí eu achei a descalculia. Aí eu passei a prova, né? Mas eu conversei com minha mãe e a gente foi pesquisando mais a fundo. O medo relacionado à matemática pode causar outro problema de aprendizado, a ansiedade matemática. A descalculia é um transtorno do desenvolvimento persistente. Então, a criança, adolescente ou adulto, ela tem uma dificuldade desde bem do início do desenvolvimento. Então, tem a dificuldade para aprender os números, para discriminar quantidades, para aprender a contar. E aí, consequentemente, vai ter dificuldade em cálculos, em problemas que envolvem a matemática. E a ansiedade é a fobia mesmo, o medo que a pessoa tem, a insegurança que ela tem diante de cálculos, né, diante de números da matemática. Segundo o coordenador do Laboratório de Neuropsicologia da UFMG, a ansiedade matemática é ainda mais comum entre estudantes.
A descalculia acontece mais ou menos 6% da população e ela frequentemente se associa com ansiedade matemática. Como a pessoa não tem sucesso na aprendizagem dessa disciplina, ela desenvolve uma atitude negativa. Mas tem muitas pessoas que têm ansiedade matemática, em torno aí de uns 20% da população tem sintomas mais graves de ansiedade matemática e que não apresentam uma descalculia. E para identificar qual o real problema, é preciso recorrer a um especialista. É importante fazer uma avaliação, né, para ver se a criança não tem nenhum problema neurológico, não tem que ser avaliada a inteligência, tem que ser visto se tem algum problema emocional. Marina passou pelo tratamento e notou os resultados nos estudos. A dificuldade, ela ainda tem presença, né? Mas as coisas estão ficando mais tranquilas, assim. Eu estou vendo que eu não sou a única que tenho isso, que tem outras pessoas também que têm essa dificuldade. E eu estou ficando mais tranquila, assim, em relação à situação mesmo. Eu estou tendo mais conforto, assim, de lidar com ela. Dor de cabeça, febre, os sintomas são muito parecidos e o transmissor é o mesmo, a Aedes aegypti, mas não é dengue. Por isso, o médico precisa ficar atento ao diagnóstico da nova doença e o paciente se proteger ainda mais do mosquito, que causa também a febre chikungunya. A febre chikungunya, além de ser transmitida pelo Aedes aegypti, tem sintomas similares aos da dengue, como febre repentina e dor de cabeça. Quem conversa com a gente e explica um pouco mais sobre a doença é o infectologista e professor da Faculdade de Medicina, Dirceu Greco. Então, professor, explica pra gente um pouquinho o que difere a febre chikungunya da dengue. Realmente ela tem muito mais semelhança do que diferença, porque o sintomatologia pode confundir. Transmitida pelo mesmo inseto, pode dar febre alta, todos os dois dão. A diferença sutil, talvez, seja que a dengue tem muito mais dor muscular e tem uma dor, geralmente, no fundo do olho muito intensa. E a chikungunya é dor articular, quer dizer, as juntas ficam doloridas. E o tempo de permanência do sintoma é mais ou menos semelhante, com a diferença também em relação à dengue, que a mortalidade é muito menor. Professor, agora no Brasil a gente tem 20 casos dessa febre que foram importadas, né? Ou seja, as pessoas adquiriram fora do país. Existe o risco dessa febre se espalhar aqui no Brasil? É possível, mas é pouco provável, porque como os números são pequenos e a prevalência epidêmica dela está muito localizada em alguns países, claro que nós temos que ficar atentos. Acho que o mais importante para nós todos, como população e como profissional de saúde, é quando a gente sabe que existe a patologia, é mais fácil de diagnosticar. E sendo mais fácil de diagnosticar, é mais fácil você cuidar. E para a população em geral, a prevenção é exatamente a mesma do dengue. Então nós temos que pensar nesse sentido. Então os procedimentos são os mesmos, evitar água parada? Exatamente, talvez seja até bom lembrar de novo, porque a dengue ficou quase como natural, né? Apesar de toda a campanha, quer dizer, apareceu uma patologia nova, nos leva a pensar, nós sempre manter a prevenção, né? Manter a prevenção da água parada. E lembrar o seguinte, como são os sintomas, e como elas confundem muito, né? Porque o sintoma de febre pode ser gripe comum. Então a pessoa tem que estar atenta e quando for procurar o serviço médico, claro que o médico também está atento agora, porque ele sabe que tem uma patologia nova que pode estar aqui ou não. Professor, existe o risco, por exemplo, de uma dessas 20 pessoas que estão contaminadas, um mosquito Aedes aegypti picar e proliferar a doença? Não mais, porque a época mais importante da transmissão é na primeira semana de infecção da pessoa. Então, por isso que é uma recomendação a mais que a gente faz, até para o dengue é a mesma coisa. Né? Nessa semana de febre alta, é preferível que a pessoa faça todo o possível para não ser picada de novo, porque ela pode, ser picado pode infectar o anófeles e transmitir para outras pessoas. Tá bem? Muito obrigada pelas informações, professor. Isabela Melano, para o Circuito FMG. O Circuito FMG termina aqui. Uma boa noite para você.